Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um PodMax, aqui pelo estúdio da Max Produtora em Votuporanga. Toda terça-feira, às 8 da noite, tem programa novo aqui no nosso canal. Então, toda semana você pode acompanhar um assunto novo, uma estratégia nova. Vai estar eu e a Thalita conversando sobre marketing, vai ter outros convidados aqui falando sobre as expertises dos negócios. Então, não perca. Toda terça-feira, se você quer ficar antenado, quer saber alguma pergunta, quer saber alguma informação sobre determinada empresa, acompanhe o PodMax aqui toda terça às 20 horas, que você tem conteúdo bacana. Vamos lá. Hoje, recebendo Thalita Roberta novamente, né, Thalita? Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Maravilha. Mais uma vez aqui. Vamos falar sobre marketing, tráfego pago, que é a nossa especialidade, nossa expertise, né? É o que move a Max Produtora hoje. Nós temos clientes em várias áreas aí de nichos de mercado, enfim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tráfego pago. Nós vamos falar também sobre alguns tipos de bloqueio que pode acontecer no teu WhatsApp. Muita gente tem bloqueio, restrição no nome, enfim. Vamos bater um papo legal aqui hoje. Né, Thalita? Vamos falar o quê? Vamos começar a falar sobre o WhatsApp. Nós tivemos alguns clientes aí que tiveram algum problema com o WhatsApp, baniu o WhatsApp, né? WhatsApp Business, tá, gente? Quando a gente fala de tráfego, é o WhatsApp Business, tá bom? Você cadastrar ele lá na BM no teu Meta Ads, é o WhatsApp Business. Então, Thalita, o que a pessoa tem que fazer para não receber bloqueio no WhatsApp? Primeira coisa aí. Eu acho que é interessante a gente começar explicando o que são os bloqueios, né? Isso, existem diferentes tipos de bloqueio, porque a pessoa fala, mas bloqueio, como que bloqueia, né? É, isso aí. Então, existem regras que devem ser seguidas, tanto no Google, quanto no WhatsApp, na Meta, Facebook, Instagram, tudo isso. Existem regras. E se você infringe a regra e de acordo com a gravidade dessa infração, você vai ter restrições, né? Isso mesmo. E essas restrições variam. E pode, inclusive, haver bloqueios permanentes, onde você não consegue mais recuperar a sua conta, né, de acordo com a infração que foi cometida, e você fica impossibilitado. O seu nome fica ali impossibilitado de... Por mais que você abra uma outra conta... eles percebem isso, né? Então, tem muitas pessoas que fazem jeitinhos aí e tal, mas o correto vai contratar um gestor de tráfego, é importante que a pessoa entenda das regras da plataforma que você vai anunciar, seja a Meta, né, que envolve Facebook e Instagram, seja o Google, né, com o YouTube, rede de pesquisa. Bem, enfim, aonde for, sempre vão ter regras. Essas regras devem ser seguidas. E esse gestor de tráfego deve conhecer essas regras. Além também de que existe um outro problema que pode também prejudicar o próprio profissional que contratou o gestor. Que são os conselhos profissionais, né? A área de saúde, todos têm os seus conselhos, a OAB dos advogados. Então, assim, cada profissão tem o seu conselho de classe. E esse conselho também tem regras que restringem a forma de fazer essa publicidade, né? As políticas. Existem essas outras regras. Então, a pessoa fala assim, eu vou fazer um vídeo e vou colocar ali. A gente tem um exemplo de uma pessoa que chegou aqui, fez um vídeo muito legal, estava super bonito o vídeo, e a pessoa foi lá e tentou fazer sozinha o tráfego e tal. Teve um bloqueio. Eu não sei se o bloqueio dele, eu não me lembro agora, se foi um bloqueio permanente ou se foi um bloqueio... Temporário. Foi temporário dele. Então, ele conseguiu recuperar a conta, mas dá um trabalho muito grande. Você tem que esperar. Tem que esperar, tem que enviar documentos provando que você é uma pessoa real. Então, existem muitas regras, né? Então, muita gente acha, eu vou subir ali e vou fazer. Né? Não é tão simples. Assim. Nós tivemos aqui clientes que nós chegamos, que estavam com gestores, aí a gente não sabe, né? Se foi um problema que aconteceu ou se o próprio gestor anterior, que viu que ia perder o cliente, fez alguma coisa, né? O nome do cliente ficou restrito. A gente tentou, de diversas formas diferentes, recuperar essa conta. Nós não conseguimos recuperar. Então, ali, a situação ficou estranha, porque até então estava sendo feito o tráfego. Né? E quando ele pediu para parar,
Isso é uma coisa que acontece muito também, dá muito problema na justiça, né? Existem muitos pormenores nesse caso. Mas voltando ao bloqueio do WhatsApp, que foi sua pergunta, né? O WhatsApp pode ser bloqueado, sim. Principalmente se você faz aquelas listas de transmissões, fica mandando coisa para as pessoas que não pediram, né? Então, e aí, o que acontece? As pessoas começam a denunciar aquele WhatsApp. Eu não pedi isso, eu me desinscrevi. E as métricas vão dedurar, né, quem faz isso. Acontece. E eles vão restringir. Isso já aconteceu com um cliente nosso, que a gente não sabia que ele estava mandando lista de transmissão. Eles falavam que não mandava e começaram a mandar. E um outro cliente que aconteceu isso também com o gestor anterior. E a questão foi tão complexa que mesmo que mas muda de WhatsApp, então arruma outro. Eles sabem que naquela conta teve problema com o WhatsApp, então ficam umas bandeiras vermelhas ligadas naquele gerenciador. Então, mesmo que ela troque de WhatsApp, qualquer coisa, quando existem as bandeiras vermelhas, fica muito mais... os motores de busca eles ficam muito mais atentos a problemas, porque ele fala, não posso confiar tanto aqui nessa conta. Isso é né? verdade. Então, assim, a gente não sabe quais são todas as métricas, mas a gente conhece, né? E conhece as regras, então a gente sabe onde... E mesmo porque, uma vez aconteceu de bloquearem um anúncio de um cliente nosso, que eu tinha certeza que não tinha nada de errado. O que eu fiz? Eu fui lá, entrei em contato e contestei aquela recusa, né? Não foi um bloqueio, foi uma recusa do criativo, né? Da arte. E aí teve uma análise humana e foi liberado, podemos usar. Então, assim, a importância de conhecer essas regras é porque, às vezes, você está certo, os motores de busca lá, quem analisa, pode conter um erro, ele pode entender alguma coisa, mas você sabe que você está certo? Vai lá e recorre. Normalmente quando você toma um bloqueio, você toma uma recusa, toma qualquer tipo de BO com relação a um anúncio, com relação a copy que você fez ali, é um computador que faz análise, né? É um IA, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Você vai lá, olha, vê, analisa e fala, peraí, tá errado aqui alguma coisa. E aí você pede uma revisão, e aí quando essa revisão chega no Meta, no Google, no WhatsApp, aí sim é uma pessoa que vai lá e vai analisar. Ela vai ver tua conta, vai ver teus anúncios, vai ver o que você está fazendo, vai olhar sua BM, aí ela vai te dar um parecer. Alguns bloqueios costumam ser restrições, né? Costumam ser tão... como é que se diz a palavra? Tão violentas, né? Não violentas. Algumas restrições acabam sendo tão... Restritas, né? Restrições restritas, que a pessoa não consegue mais anunciar. Por mais que você crie outra business, crie outra conta, tudo. O Meta, o Google, ele te proíbe. Bane. O WhatsApp, às vezes, acontece de ter o quê? Um bloqueio temporário. E aí você tem que esperar lá 30 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, a data que ele te dá. Aí você entra no próprio aplicativo, vai lá e pede uma revisão. Quando ocorre um banimento permanente... E existem... a única forma de talvez você conseguir recuperar, e talvez, né? Aí tem que ver a questão jurídica, é através de uma ação jurídica mesmo. Vai ter que constituir um advogado, né, que é uma área hoje que carece de profissionais que entendam dessas regras, que consigam... hoje já tem alguns se formando, mas carece muito ainda de advogados especialistas nessa área. E algumas contas podem ser recuperadas, sim, se a pessoa tiver razão juridicamente. Mas dependendo do que foi feito, aí, de fato, nem juridicamente. Olha, é aí que entra o papel do gestor. Se é um gestor que sabe o que está fazendo, que sabe o que está escrevendo, fazendo o criativo e tudo, ele vai falar, gente, ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, né? E aí, tipo, vai dar certo. Agora, se é uma pessoa inexperiente, que não sabe o que as políticas do Meta Ads, do Google Ads ou do WhatsApp prezam, já fica mais complicado. E dependendo do bloqueio que você tem, você não volta com a tua conta.
te bane. Acabou. Você pode abrir conta no nome do tua mãe, do teu pai, do teu irmão, mas a tua já era. E presta atenção numa coisa. O Meta, Ads, Meta é Facebook e Instagram. O Meta sabe tudo. Ele sabe a marca do teu PC. Ele sabe quanto você tem de memória. Ele sabe o que é aquele computador, qual o monitor que você utiliza, quantos pixels tem ali, quantas vezes você entra por dia, quantas vezes você acessa tal conteúdo. Então, tipo, ele sabe tudo, ele captura tudo. Quando você abre o Facebook, ele captura todas as informações. Então, por isso que às vezes você vai abrir o Facebook num outro computador que não é aquele que você está acostumado, ele pede uma autenticação de 2 fatores. E se você não tem instalado, ele bloqueia. Uma vez eu acordei de manhã, né? A gente sempre acorda de madrugada, né? Alguma coisa assim. E eu fui no banheiro e catei o celular e levei junto. E lá estava falando que a minha conta estava sendo... Tava tentando acessar a minha conta de um PC, de um celular lá na França. Falei, o quê? Como assim? Na hora, eu fui lá e troquei a minha senha e bloqueei. Falei, não sou eu. E já peguei, já troquei a senha do meu Facebook. Pronto, acabou. Então você tem que ficar muito atento a isso. Muito atento. Porque é o seguinte, ele sabe de onde você está abrindo. Ah, você é acostumado a abrir o Facebook num computador aqui na cidade de Votuporanga. Ok. Por que você está abrindo lá na França? Então ele vai te perguntar. É você? Não é você? Então ele sabe tudo. Você que está acessando conteúdo aí que não pode, ele fica sabendo. O Google sabe tudo. Google e o Meta. Então, ficar esperto. Por um lado, isso é bom. Claro, é ótimo. Para evitar os golpes. Ótimo. Né? Igual os bancos, a gente conversou com o advogado essa semana e estava justamente falando sobre isso, sobre os bancos. Tipo assim, teve uma ação em comum na sua conta. Eles têm que te ligar para falar, peraí, né? É você? Não é você? Então, assim, existem os dois lados, né? Aí é um assunto bem polêmico, porque essa questão dos dados, né? Você tem o benefício de ter quantos benefícios o Google traz, né? Ele pede em troca seus dados. Né? Eu tive que mandar minha carteira de habilitação esses dias para ele lá. Eu tive que mandar também para o Facebook, porque a gente, como nós trabalhamos com várias empresas, várias contas, né? Então a gente tem que mostrar que nós somos pessoas reais. Então eu já mandei meus documentos para lá também para provar que eu sou uma pessoa que existo, né? Para a gente poder ter mais credibilidade, inclusive. E é super engraçado que essa semana mesmo, de vez em quando o Facebook ele elege algumas contas para fazer algumas pesquisas da segurança do próprio Facebook. Essa semana eu respondi de novo para eles. E é a segunda vez já que isso acontece. Que eles entram em contato comigo, falam, olha, a sua conta foi escolhida para isso, para a gente dar o nosso parecer ali em relação a algumas coisas. Então, eles buscam manter a segurança. E, em troca disso, seus dados são ali. Né? Então, dá para viver sem? Dá. Você desinstala o Google, desinstala tudo, né? E volta a viver. Mas é um assunto polêmico, né? Porque tem coisas que não deveriam ser acessadas e são, enfim. Mas isso é assunto para outro. Outra coisa. Eu só vou passar uma dica para você rápida. Se você não quer ter seu WhatsApp bloqueado, primeira coisa, não faz lista de transmissão. Não faz. E também não faz grupo, onde você pode fazer uma lista de transmissão. Por quê? Às vezes a pessoa está lá no grupo, só que ela tem vergonha de falar assim, eu não quero participar. E ela fica ali naquela vergonha, aquela coisa, ela acaba não falando e vai lá e denuncia. Nossa, cansei de ficar recebendo anúncio dessa pessoa. Nossa, não aguento mais. Ele vai lá e denuncia. E o WhatsApp denunciou 1, denunciou 2, 3, ele corta, ele bloqueia. Aí ele vai te dar o quê? Primeira vez é um bloqueio temporário. A segunda vez ele vai te dar um bloqueio temporário. Na terceira, dependendo, corte mesmo. Acabou. Já era. Aí, você não consegue mais. Você pode até colocar um outro... Isso, veja bem, quando o WhatsApp te bloqueia, não quer dizer que você não possa ter outro chip. Pode. Só que a hora que você instalar o WhatsApp nele e for fazer a mesma coisa, ele vai bloquear do mesmo jeito. Na mesma conta, né? Que ele vai reconhecer que é a mesma pessoa. No mesmo nome, já era. Hoje, cara, tuas informações estão ali. Então eles sabem tudo que acontece, que nem eu disse já.
Então, assim, primeira coisa, não faz lista de transmissão. Outra coisa, aquece esse número. Pega esse número do WhatsApp, né, Se for um número novo, né? É um número novo, cara, bate um papo com a família, coloca outras pessoas pra conversar, responde. Não fica só, oi, tudo bom? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, conversa mesmo, aquece o número. Eles falam de aquecer o número, né? Usa esse número pra pessoa pegar pro WhatsApp e falar assim, pô, é um número que tá tendo resposta, conversa. Ok, tá. Então, faça isso. E assim, sempre que você for mandar uma mensagem, alguma lista de transmissão, né? Ou então enviar algum arquivo para alguém, alguma foto, vídeo, pergunta. Se você tem um grupo, pergunta para esse grupo. Pessoal, vocês estão de acordo a receber conteúdo diariamente, semanalmente? Vocês estão de acordo com isso? Me chama no privado quem quer sair. Pronto. Ou o contrário, a pessoa pega, faz um convite individual, ó, eu queria um grupo tal, com esse objetivo, vai ter isso. Clica no link para entrar. Aí a pessoa fica à vontade se ela quer entrar ou não. Isso, né? Perfeito. Ou então você, uma landing page, né? Né? O próprio grupo mesmo, grupo né? Pode, o link que você pega ali. Eu mesma sou uma pessoa que eu fujo de grupo e eu quase não interajo nos grupos. Às vezes grupos que eu deveria ver, eu não vejo. Acontece. As pessoas sempre estão reclamando que eu não vi. Mas, gente, é muito grupo, é muita conversa, é muita gente. Eu trabalho com o mesmo número de celular. Mas esses dias eu entrei num link que me enviaram me convidando. Porque eu tinha interesse no assunto daquele grupo. Né? Então, eu acho interessante. E é um dos grupos que eu abro, que eu observo. O que está acontecendo aqui e tal. Porque eu tenho interesse naquele assunto. Então, assim, se a pessoa tiver interesse no negócio, no seu produto, ela vai querer saber mais, ela vai querer se inteirar, né? Então, eu acho interessante você dar essa liberdade para a pessoa, pra também não forçar, né? Ficar uma situação... Tem gente que não liga. Eu sou aquela que liga, eu sou um pouquinho chata, eu não gosto que me coloquem num monte de grupo, eu sou aquela que sai. Eu também não. Às vezes a gente pega e fica um pouco... Até a pessoa fica meio assim com a gente, porque você entra no grupo e aí um pouco saiu. Mas eu nunca esqueço uma coisa... que um cara lá de Jales me falou. Ele falou assim, esse negócio de ficar mandando todos os dias, bom dia, figurinha e tal. O WhatsApp é feito para comunicar. Então, você colocar uma lista de transmissão ali, ficar soltando e enchendo a pessoa com coisas que você acha que ela vai gostar, eu acho que não é a melhor forma de conexão. Isso é importante, Thalita. Porque o próprio WhatsApp fala que cuidado com o volume de arquivos, de foto, de vídeo que você manda. Imagina um WhatsApp teu que só você manda conteúdo para as pessoas e as pessoas não comentam. O que vai acontecer? Ele vai te bloquear. Uma atitude suspeita, uma atitude estranha. Estranho esse cara, só ele manda coisa? Pensa, se você está num lugar que só você recebe, não é estranho? Eu não consigo conversar, não consigo mandar. Ainda mais se for um grupo temporário, e às vezes acontece em alguns cursos, os caras abrem um WhatsApp, fica ali uma semana e sai fora. Beleza, encerrou o grupo, acabou, já foi a aula, a prova e tal. Beleza. Mas se é um WhatsApp que tá ali, rodando, e só você manda coisa, só você manda 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos todos os dias, vai te bloquear. Não, se não for uma turma que tá engajada, que quer saber... Ela pode te bloquear. Sim. E ainda mais, se for um WhatsApp Business, né? Principalmente porque existem mais regras pro WhatsApp Business do que pro WhatsApp pessoal. Muita gente, às vezes, está fazendo isso aí no Tem Telegram. Mais benefício também, né? O Business tem muito mais benefícios que o outro para você trabalhar, né? Mas ele tem muito mais regras. Algumas pessoas estão saindo do WhatsApp e mandando os contatos pro Telegram. Mesmo porque no WhatsApp você pode entrar em contato com qualquer pessoa que está ali no grupo. Por isso que eles colocam, às vezes, só administradores mandam mensagem. Agora, algumas pessoas que estão fazendo grupos para mandar conteúdo direto, estão fazendo no Telegram. Então, clica aqui no meu botão aqui de entrar e entra pro meu grupo do Telegram. Pronto. Minimiza. E não dá bloco.
Outra estratégia que muita gente com WhatsApp Business está utilizando é criar as comunidades, né? Comunidades. Eles criam as comunidades e é interessante que às vezes em alguns lançamentos, né, até sai um pouquinho fora do assunto, mas você clica no link para entrar naquela conversa e aí eles te jogam numa comunidade, então aparece só você e os administradores. Então fica mais protegido porque tem muita gente dando golpe também. Você entra nesses WhatsApps com muitas pessoas diferentes, a pessoa vê você lá que você tem interesse em tal assunto que é daquele grupo. Ela entra em contato contigo e estão tentando aplicar golpes, vender coisas, enfim. Falando que é da equipe. Falando que é da equipe. Então, assim, gente, fraude, golpe é uma coisa que você tem que ficar muito atento hoje. Você tem que ter uma análise bastante fria. Quando a coisa é boa demais, desconfie. 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 Quando o santo é muito bom, desconfia do milagre. Cara, tem coisa errada aí. Porque ninguém quer fazer nada de bom pra ninguém. O cara quer saber o quê? Ó, você tem interesse? Tá aqui. Me dá o dinheiro. Comprou. Cuidado. É isso. Cuidado. Então analisa bem o que você tá mandando. Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana. Se esse pessoal é um pessoal engajado, quer saber mesmo, fica de olho. Porque o WhatsApp pode te bloquear. E dependendo se bloquear uma vez, 2, 3, você toma um bloqueio permanente e já era. É complicado. Agora, do Google e do Meta, você tem que ficar de olho nas políticas. Sim. Políticas de anúncio. Né? E tem diferentes tipos de anúncios, a gente não falou isso, né? Existem os anúncios especiais, que são públicos mais delicados de se trabalhar. Nicho sensível. Os nichos sensíveis. Mas às vezes, não tanto às vezes os nichos sensíveis, mas são nichos que... Saúde, por exemplo, é um nicho que você tem que tomar muito cuidado. Né, com o que você vai fazer, com a promessa que você vai fazer, com o que você vai falar. Foto de antes e depois, por exemplo, não pode quando você vai fazer um anúncio. Tem gente que dá um jeitinho e as pessoas aprendem a dar jeitinho em praticamente tudo. Mas, se for pego esse tipo de coisa, vai ser uma infração grave. Né? Então, assim, a gente tem que saber... Quando se vai contratar, o que a gente está falando aqui é para a pessoa que quer contratar um gestor de tráfego, né? Porque se você vai aprender... gestão de tráfego, estude, leia todas as políticas, né? Faz tudo muito certinho para você não se prejudicar. Agora, se vai contratar alguém, é importante que essa pessoa também saiba tudo isso, né? Pergunta para ele se ele sabe sobre bloqueios. E a questão também desses nichos sensíveis. Esses nichos sensíveis, por quê? Nichos que envolvem finanças, né? Nichos que envolvem saúde, financiamento em alguns casos. Jogos de azar. Jogos. Então, assim, né? Óbvio que quem quer fazer coisa errada, às vezes dá um jeitinho, faz. Tem muita gente vendendo conta de Facebook, muita gente fazendo coisas que são consideradas ilegais pela própria plataforma e estão lá anunciando, né? A gente já viu, mas se alguém denuncia, fica muito mais... Um outro gestor que vê aquilo ali que pode fazer uma denúncia, aquilo ali vai cair rapidamente. Eles têm que ter... Essas pessoas estão sempre trocando, né? O próprio concorrente dela. Também. Se é um concorrente mala, aquele um que fala assim, ó, eu trabalho certinho, eu faço tudo bonitinho. Por que o meu concorrente está fazendo errado e ele está anunciando? Vou denunciar ele. Pronto, enfim, já era. Esse assunto também se estende. Você tem que tomar cuidado, meu amigo. Ou você anda certo, ou você anda certo. Que andar errado é igual numa corda bamba, uma hora você pode cair. E também não ser ingênuo, né? De, às vezes, certas coisas... Quando a coisa parece ser boa demais para ser verdade, normalmente é. É sempre bom ficar atento. É complicado. Fica de olho. Vamos lá. Bom, no anúncio do Google, você tem certas palavras que você não pode utilizar. Você tem que tomar cuidado com o que você está escrevendo. O vídeo que você está colocando no YouTube. A música que você está colocando. Às vezes trilha dá bloqueio. Entende? Tem anúncio que bloqueia por conta de trilha. Direitos autorais. Direitos autorais. Então você tem que ficar muito atento a isso. Que trilha que eu vou usar? Que tipo de copy que eu vou fazer? O que eu posso mostrar e o que eu não posso? Então, tipo, o que eu vou fazer para não tomar bloco? Você quer ler? Pega lá, políticas de anúncio do Google. Lê aquilo lá tudo, que é uma bíblia, entende? Estuda aquilo e fala assim, tá, tô ligado o que pode ser, o que não pode. Fechou. Se a gente fosse falar de todas as políticas aqui, não ia ficar umas... Nossa. Até semana que vem. São gigantes.
Meta é a mesma coisa. Copy o vídeo, algumas palavras. Tem restrições com relação a algumas palavrinhas que você põe no meio lá, que você fala, isso aqui não tem nada a ver. Mas tem. Ainda mais em época de política. Justamente. Ficam bandeiras muito mais levantadas, assim. Fica muito mais sensível. E assim, ó, veja bem. Se eu, gestor de tráfego, que eu trabalho com tráfego, tomo um bloqueio, os meus clientes vão ficar com uma bandeirinha amarela já. O que essas pessoas estão fazendo com esse cara aqui? Esse cara está fazendo coisa errada. Por que ele está fazendo coisa errada? Então, se ele faz coisa errada para ele, os outros também fazem, porque estão junto com ele. E é a mesma coisa ao contrário. Mesma coisa ao contrário. Interessante. Ficou isso. Estranho. E também ao contrário, né? Por quê? Se um cliente meu faz uma coisa errada e ele está ligado a mim, por que esse cara está fazendo coisa errada, sendo que esse aqui está tomando conta da conta dele? Então, alerta aqui para mim também. Então você tem que tomar muito cuidado com aquele cliente que fala, não, faz assim, não, tá tudo certo, não, beleza. Querido, fechou. Tchau. Não vai rolar. Entende? Fica esperto com isso. Cuidado. Né? Desconfie. A gente faz parte de uma comunidade, é comum a pessoa falar, nossa, com um cliente assim, 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 ele quer isso, isso, isso. E a pessoa está começando, ela não tem cliente, às vezes ela pega e vai por um caminho meio tortuoso, vamos dizer assim. É complicado, é o nome que está ali, né? Então, eu prefiro, muitas vezes, perder aquele cliente que quer que a gente faça uma coisa que pode prejudicar muito, tanto a gente quanto ele mesmo, né? Então, a gente tem que analisar, assim, muitas coisas antes de assim, hoje a gente tem isso muito claro, né? Nós temos isso muito claro. A gente prefere não pegar o cliente. Sim. Então, nós temos nossas diretrizes. Se o cliente não se encaixa nas nossas diretrizes, nós não pegamos o cliente. Hoje, graças a Deus, a gente pode fazer isso, né? Então... É posicionamento. É posicionamento. Você tem para você, eu vou até aqui, ó. Daqui para lá, eu não vou mais. Não fazer trapaeira. Não faz trapaeira. Exato. Sabe? Faz a coisa certa. Por quê? Se você faz a coisa certa, acontece que nem aconteceu com o nosso cliente, que ele ganhou uma IA, né? E uma atendente durante o período. Uma gerente. Não, uma gerente ele tem ainda. tráfego. Ele tem ainda essa gerente. Porque assim, quando você entra em contato com o suporte, cada hora uma pessoa vai te atender, né? Ali você tem um problema e tal. Mas esse cliente em específico, pela quantidade que ele gasta ali, pelas coisas que a gente como a gente trabalha já há bastante tempo, né? Então ele tem uma credibilidade muito grande dentro do Facebook. Não tomou bloco. Mas esse cliente foi aquele que deu o bloco que eu recorri e que liberou. Bloco não, gente, deu Recusa. Recusou, isso, não foi bloco. Recusou o anúncio, mas estava tudo certo. Então, eu recorri e voltou o anúncio normal, né? Então, hoje, se eu preciso falar com essa gerente dele, eu tenho um e-mail dela, posso mandar, olha, me liga, né? Ela vai arrumar um horário, vai marcar comigo um horário e vai me ligar. Então, vale a pena você criar credibilidade com eles. Uma coisa que eu pensei enquanto você falava, é que a pessoa comum que está ouvindo a gente pode falar assim, uai, mas no meu Facebook não tem nada disso. Eu uso lá tudo de graça, eu posto nunca dar bloco, eu fiz de tudo, já postei antes e depois, já fiz um monte de coisa e nunca aconteceu nada. Por quê, Leandro? Porque ele não está investindo em tráfego, ele está fazendo organicamente. Então, não tem bloqueio. As regras são mais abertas, mais maleáveis, eles não são tão restritivos no orgânico. Porque normalmente no orgânico, quando tem um problema, quando viralizou, quando atingiu muita gente, tem muita denúncia, é regulado pelas pessoas que utilizam a rede. Mas passa muita coisa. Então, assim, a pessoa pode falar, mas eu já postei antes e depois, mas eu já fiz coisa de saúde, já não sei, e nunca aconteceu nada. Então, a gente está falando de coisas diferentes, né? Para quem não é postagem. Isso, são as postagens na página. O tráfego é bem diferente, né? Diferente. Nós estamos falando de um negócio dentro do Facebook. Você lembra aquele vídeo nosso no YouTube, que nós fizemos de uma receita, que ele começou lá com 1.000, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, passou de 500 mil de visualizações, deu um bloco do YouTube. Aí eu falei, por quê? Foi ver, era música que estava no fundo do vídeo, enquanto a pessoa estava fazendo a receita. A pessoa falava, não dava nem para ouvir com clareza a música. 100 mil, 200 mil, 300 mil, estava indo tudo bem. Quando passou de 500 mil, deu bloco.
né? Isso organicamente, não estava no tráfego, mas aconteceu. Então, tipo, cara, se tá orgânico, o trem roda, vai rodando, vai indo, mas começou também a passar muito, eles vão ficar de olho. Eles vão olhar e vão começar a observar. Com mais atenção, né? Com mais atenção. Agora, quando você posta alguma coisa, se o teu vídeo ou o teu banner, vamos dizer assim, é muito bom, o Instagram, o Meta, vai distribuir para 3 a 5% do pessoal que te segue. É isso. Se for muito bom, a cópia for muito boa, tudo bem. Se esse pessoal interagiu, engajou, curtiu, comentou alguma coisa ali naquela postagem, ele vai distribuir para mais uns 2, 3% e aí vai indo, vai crescendo. Agora, se você quer ficar nessa vidinha de 3 a 5% ali só, beleza. É dificílimo você tomar um bloco. Muito difícil. Agora, se você vai que eu quero alcançar novos patamares, eu vou investir em tráfego. Aí você vai divulgar para mais pessoas, aí a segurança é maior. Tem que tomar cuidado. O que acontece com o tráfego é que ele vai potencializar esse alcance. Você vai atingir muito mais pessoas muito mais rápido, de acordo com o valor que você investe. Né? Então, para fazer um alcance, por exemplo, hoje de um banner, é comum pagar R$1,50, R$2,50 para ter 1.000 impressões. 1.000 impressões. Entende? Então, você potencializa muito. Mas, enfim, né? É que tem muitos assuntos entrando no meio dos blocos. Isso varia aqui. muito também, Thalita, de nicho para nicho. Sim. Entende? Varia muito de nicho. Por isso que tem um nicho sensível que eles falam, né? Fala nicho black, mas eu nem gosto de falar o nome de black. É nicho sensível. Nicho sensível. Aí as pessoas confundem muito. Quando você fala do nicho sensível, do nicho black, a pessoa acha que tudo é ilegal, né? Você está fazendo anúncio de coisas para contrariar as regras, né? Do Facebook, do Google. As políticas, né? Mas, assim, os anúncios especiais também, eles têm também uma sensibilidade maior. Tem gente que usa, às vezes, as regras desse nicho black para conseguir fazer uns conteúdos mais sensíveis também. Se a gente tem pessoas hoje que são especialistas em nichos sensíveis, tem cursos, inclusive, para você poder trabalhar dessa forma. São os nichos que as pessoas mais ganham dinheiro, porque como a coisa não está seguindo a regra, vamos dizer assim, você está burlando a regra, essa é a verdade, né? Você está burlando a regra, então os volumes de dinheiro ali são muito maiores para valer a pena a pessoa fazer isso, e esses gestores ganham muito dinheiro. Igual o gestor que se especializa em política também. Vai trabalhar, às vezes, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, mas existe alguma coisa que pode ser interessante para esse gestor também. A gente optou por não trabalhar, né, nem com político também. Política não. Bom, eu tenho 2 cursos de bloqueio que eu estou fazendo, estou estudando, para não ter isso e também passar para os meus clientes. Olha, você está errado fazer isso, vamos fazer assim. Então eu estou estudando isso. É uma coisa que, tipo, você vai crescendo, você vai aumentando a tua rede de clientes, você tem que saber. Você tem que estar antenado. Fazer as contenções, né? Fazer as BMs ali para não tomar bloco, proteger o número de WhatsApp. Então isso tudo eu estou aprendendo agora, estou estudando para mim não ter esse tipo de dor de cabeça. Porque como a gente disse lá no começo, o WhatsApp, o Facebook, o Google sabe tudo que você faz no teu computador e onde você acessa. Então ele sabe se você está fazendo um jeitinho ou se ele está fazendo uma coisa correta. Tem que saber. É importantíssimo isso. E ficar de olho nas políticas do Google e do Meta, porque eles mudam isso semanalmente. É diário. Ele viu agora, vamos mudar alguma coisa. Pronto. Hoje podia, amanhã já não pode. Do mesmo jeito que hoje está proibido, amanhã pode liberar. Mas é mais restrição do que liberação. Sim, eles mudam. Assim, às vezes a própria legislação em algum país, né? Então, eles vão se adequando a muita coisa. E a tendência é sempre mudar. Esse é um dos... o digital, né? As IAs, esses programas todos, as mídias...
mudam, as regras mudam, ela está evoluindo numa velocidade difícil de acompanhar. Por isso que é bom a gente estar sempre se especializando, igual você, essa parte de bloqueios é uma coisa que você domina mais que eu hoje em dia, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre alerta com essas evoluções, porque tem muita coisa acontecendo simultaneamente e tudo está muito rápido, né? A gente nasceu na era analógica. Não queria falar sobre isso, mas vamos lá. A gente nasceu na era analógica, né? Até a nossa adolescência. A gente entrou na idade adulta, aí que a gente foi... Thalita, não fala isso, Thalita. O pessoal vai descobrir que a gente é do século passado. Do milênio. Do milênio passado. Ai, meu Deus. Enfim, mas é interessante que muitas pessoas da nossa idade, ou até um pouquinho mais velhas, falam, não, mas eu não me adapto, eu não aprendo, a gente está aqui. Né? Então eu acho que até uma vantagem, porque pessoas na nossa idade já trabalharam, já tem um conhecimento, uma prática, uma vivência, tem uma malícia ali para ver certas coisas que às vezes as pessoas mais jovens não têm essa maturidade. Experiência. Então, assim, outras pessoas também que têm a nossa idade ou mais, né? Eu acho que vale a pena começar a olhar para isso também. E tem muita coisa gostosa, né? Agora eu estou conversando com as IAs, estou virando amiga delas, e é gostoso você ir evoluindo. Se você quer saber se o seu nicho pode ter bloqueio ou não, se você quer saber como é que está a sua conta, fala com a gente. O WhatsApp está aqui. Chama a gente para uma reunião. Fala, Leandro, eu queria saber como é que está meu nicho, se tem busca no Google, se eu posso fazer anúncio no Google, se eu posso fazer anúncio no Meta, se o meu WhatsApp, como é que eu faço para mim não tomar bloco, né, no WhatsApp, no Meta, no Google. Chama a gente no WhatsApp aqui que a gente responde rapidinho. E aí a gente pode marcar uma reunião estratégica, tá? Por quê? Varia de nicho para nicho. Então, o meu nicho pode anunciar? Pode. O teu nicho tem que tomar cuidado, não pode. Ou então, ok, beleza, manda bala. Então, marca uma reunião, chama a gente no WhatsApp, marca uma reunião e a gente pode sentar e conversar. Porque são muitas as possibilidades de fazer a coisa certa, né? Coisa errada é fácil, mas a coisa certa tem que fazer certinho para não ter problema, não ter dor de cabeça. Porque, como a gente disse e volto a dizer, o Meta sabe tudo certinho, o horário, o que você acessa, qual pergunta você responde no WhatsApp, é isso. Apareceu para mim esses dias atrás no YouTube. Responda uma questão rápida aqui sobre não sei o que lá de um filme e tal. Eu fui e respondi. Nunca tinha aparecido, apareceu a primeira vez. Eu respondi. Daquele dia em diante, todo dia vinha uma enquete para mim responder. Falei, olha, os caras sabendo se eu respondo alguma coisa. Então eles estão fazendo o quê? Pesquisa. Sim. Não sei se para você apareceu no YouTube aí, no teu, mas personalize o seu YouTube. Aí você clica ali, ele vai pegar e vai fazer o quê? Para você escolher alguns temas que você gosta de ver vídeo. Aí você escolhe ali, quer dizer, no YouTube já vai ligar uma chavinha lá olha, o Leandro gosta de ver vídeo de Fórmula 1, gosta de ver vídeo de piada, gosta de ver vídeo de tal coisa. Pronto, ele vai começar a mandar conteúdo para você disso aí. Igual minha mãe disse, nossa, eu vi um vídeo de cobra, agora parece cobra para todo lado para mim aqui no... Por quê? É o pixel. É o pixel que eles instalam lá no teu YouTube e ele fica sabendo o que você gosta de ver ou não. Se você responde, se você interage, se você comenta, se você só curte, se você só assiste. Isso só no YouTube. Então ele mapeia o que você gosta de fazer, ele começa a mandar. Eu gosto de ver vídeo de IA, eu gosto de ver vídeo de avião, eu gosto de ver só desastre, eu gosto de ver só... Ele vai te mandar. Isso é uma coisa que se discute muito, porque como ele te manda só aquilo que você, teoricamente, gosta, você passa a viver em bolhas que você acha que está todo mundo vivendo aquilo. E às vezes, igual a política, direita e esquerda, por exemplo, a pessoa começa a ver tanta coisa daquele lado que ela defende, ela acha que está todo mundo vendo aquilo, que aquilo é uma realidade para mais gente, e às vezes é só uma bolha, né? Então, assim, existem muitas discussões sobre isso, por isso que às vezes eles mandam as recomendações, que são coisas nada a ver, para ver se você clica, se você entra, se tem interesse para você, porque senão você acaba se fechando em bolhas muito restritivas. A minha mãe mesmo chegou para mim esses dias e perguntou assim, filho, você viu um negócio que apareceu no Facebook lá, sobre um determinado assunto, que eu não me lembro agora o que era, mas o cara perguntou, você viu que apareceu no Facebook aquilo? Como se o meu Facebook fosse igual ao dela. Não é.
Falei, mãe, ó, veja bem, o que você vê no teu Facebook é o que você vê. O meu é totalmente diferente. Não é igual TV, que o que passa no Jornal Nacional, vamos falar assim, passa em todas as casas iguais. Não, é diferente. Então eles vão fazendo micro bolhas de assuntos. O meu YouTube é diferente do teu. O meu Facebook é diferente do teu. E assim vai. O Instagram aparece coisa pra você, pra mim não. Esse dia apareceu um anúncio e logo abaixo apareceu um negócio assim. Você quer saber mais sobre esse assunto? É interessante pra você? Eu cliquei, sim, pronto, agora vai aparecer um monte de coisa daquilo lá pra mim. Então, tipo, ele vai fazendo, né? Eles vão criando micro bolhas. Daqui a pouco o pessoal tá com o WhatsApp aqui, tá com o YouTube aqui no celular e tá vendo o YouTube do outro pra ver se é igual. Não é. É totalmente diferente. Isso é uma questão, os jovens já sabem mais sobre isso, né? Às vezes as pessoas mais de idade imaginam, Facebook é que nem um canal de TV, né? Vai passar pra todo mundo igual. Mas minha mãe tem 74 anos. Então, pra ela, o Facebook dela era igual ao meu. Sim, então, tipo, você viu isso, filho? Eu falei, não vi, mãe. Não, exatamente. E não é porque, né? Mas é que não é diferente mesmo. Bom, ô Thalita, pra quem quiser saber mais sobre o tráfego, pra quem quiser saber mais sobre os blocos, pra quem quer saber mais sobre o nicho de atuação dele, se o nicho dele tem busca, se o nicho dele não tem busca, se tem alguém anunciando no Meta ou não, o nosso WhatsApp tá aqui, tá? Ó. Pode ligar nele aqui, pode mandar uma mensagem aqui, ou eu ou a Thalita vai falar contigo, e aí a gente pode marcar uma reunião estratégica, tá? Para falar falar a respeito do nicho, a gente pode fazer uma busca. A primeira coisa é entrar em contato, marcar, e aí a gente vai sentar com você e vai falar, olha, compensa você fazer anúncio? Não compensa. Compensa você impulsionar. Compensa você criar anúncio no Google. Compensa você criar anúncio no Meta. Né? Teve clientes nossos que ficaram 1 ano anunciando no Meta para depois ir para o Google. E tem clientes que já começou no Google e depois foi para o Meta. Sim. Então, varia muito o nicho. Tá? Então, quer saber mais? Quer entender mais sobre como é que funcionam os blocos? Se o teu nicho pode acontecer um bloco ou não? O WhatsApp está aqui. Fala com a gente, marca uma reunião estratégica, que aí a gente vai sentar e vai conversar contigo. Correto? Correto. Você quer falar mais alguma coisa sobre o blog, alguma coisa do Face, do Insta, do Meta, do Google, do YouTube? Os blocos, né? A pessoa pode, igual você falou agora há pouco, se você saber mais sobre blog, fale com a gente. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Era até um frio na espinha. Porque a gente está lidando com... A gente conhece as regras do que não pode ser... as infrações que não podem acontecer. Mas quando acontece uma restrição, eles não informam claramente para a gente o que foi que aconteceu. Tem isso também. Então, eles vão falar assim, olha, foi uma infração em tal setor, né? Tipo, alguma coisa enganosa. Mas eles não te explicam que ponto do seu vídeo, ou que fala que foi, ou o que está escrito que provocou aquilo. Então, quando a gente está ali com tudo na mão e analisa a situação, a gente, sabendo as regras, consegue entender o que pode ter acontecido. Mas quando a gente pega, às vezes, a questão de um outro gestor que bloqueou lá, deu problema, aí o gestor viu que fez coisa errada, foi lá, apagou a campanha, apagou o que provocou o bloqueio. Então, assim... Né, igual você falou, quer saber do bloqueio? Fala com a gente. Deu até esse frio na espinha, eu falei, meu Deus, que pode vir de outro... O que pode acontecer que pode vir de outros lugares, né? Que quando tá na nossa mão, a gente sabe o que foi feito, né? E quando tá na mão de outra pessoa, mesmo porque... eu apaguei o que estava errado lá, apaguei a campanha, então não tem mais problema. Você pode ter apagado a campanha, ela não aparece mais no seu gerenciador. Mas lá no seu histórico, dentro da plataforma, lá dentro da Meta, do Facebook, tá tudo lá. Né? Essas análises, a sua credibilidade não vai melhorar porque você apagou um anúncio. Né? Então, essa questão de bloco, se você tá bloqueado, quer saber sobre o tráfego, a gente pode conversar. Mas dependendo como for... Melhor começar algumas coisas do zero. A melhor coisa, às vezes, dependendo do bloco, a restrição que você tem, a melhor coisa é criar uma página nova e já mandar bala. Nem tenta... Bom, teve um cliente que nós ficamos 4 meses para tentar
desbloquear a vida dele lá Porque e não conseguiu. ele queria aquela conta, que era uma conta antiga, mas não deu bloqueou certo. o nome pessoal dele. Não Não foi o deu nome certo. da empresa, né? Pode acontecer de bloquear o nome da empresa, pode bloquear o WhatsApp, pode bloquear o nome pessoal. E no nome pessoal é bastante difícil, porque daí pra você desbloquear, você tem que mandar um documento. Mandou o documento. E aí a infração foi grave, eles pegam o seu documento, seu nome certinho e te bloqueiam permanentemente. Já aconteceu isso com muita gente. Então, eu, como gestora, não sei o que o outro gestor fez e tá com esse problema, nós tentamos de diversas formas diferentes. Entramos em contato com o suporte, conversamos, muita... O suporte falou assim, é isso aí mesmo, tomou o bloco, acabou. Não tem o que Então, fazer. assim, Então, assim, eu orientei ele a gente a nem tentar mandar esse documento, deixa do jeito que estava, o nome não estava completo ali, que aí ele pode abrir um outro Facebook, quem sabe futuramente pode linkar ele de novo a essas páginas, né? Mas, como o Leandro falou, ele queria porque queria aquele ali, mas foi um aprendizado pra gente também, porque não vale a pena você ficar tentando ali 4 meses, né? E vai, volta, e vai, espera os prazos, porque tem muito prazo, tem coisa que demora uma semana para desbloquear, outros demoram um mês, outros demoram 40 dias, outros eles não te dão uma perspectiva. E você vai ficar ali esperando, sei lá, até quando a vontade deles, porque eles não são muito claros, assim. Você não entra em contato com o suporte vai falar, em tal dia. Não. Né? Então, existem muitas coisas que, dentro desse bloqueio, a experiência do gestor conta, porque existem muitas nuances que tem que ser observadas. Mas por que aconteceu isso aqui? Por que um anúncio foi recusado? O que tem nesse anúncio? E foi o que eu falei. O dia que o anúncio daquele cliente foi recusado, eu entrei em contato e liberaram. Por quê? Porque eu sabia que... tipo assim, eu não sabia... eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que eu não infringi nenhuma regra. Você contestou só e Sim, acabou. eu contestei porque eu sabia que eu não infringi regra nenhuma. Né? Então, assim, em época de campanha política, a gente tem clientes de escolas que, por exemplo, vai fazer uma campanha do óleo para ajudar o Hospital do Amor. A palavra campanha, com a Votuporanga, ajude, arrecadação, meu Deus, na época de campanha política, eles barram todos esses, mesmo que seja uma coisa nada a ver. Né? Então, enfim, existem coisas que parecem simples, né, para quem está no orgânico ali, uma coisa corriqueira que acontece muito, mas que para você potencializar esse alcance, você tem que seguir as regras. É isso aí. E assim, ó, uma coisa aconteceu com uma empresa que entrou com a gente esse tempo atrás. Eu fui lá, ele me contratou para fazer o tráfego. Cheguei lá, fui criar a BM, bloqueou. Opa! Você tem uma restrição, você não pode criar uma BM. A BM é a Business Manager, é onde você cria as campanhas. Nem ele sabia que ele tinha um bloco. Entende? Então, tipo assim, nem ele estava sabendo que ele tinha uma restrição no nome. A hora que ele viu, falou, e agora? Falei, agora? Vamos fazer uma página nova, a gente linka o que tem que linkar, põe tudo aqui e aí a gente começa do zero. Por quê? Porque tinha essa restrição ferrenha que não ia habilitar para ele. Falei, ó, eu tive um cliente que nós ficamos esse tempo todo tentando e não conseguiu. Não, então vamos fazer novo. Criou uma página nova, num outro nome, e aí a gente conseguiu anunciar. E tá até hoje. Mas ele não sabia do bloco. Então, às vezes, a pessoa toma um bloco, toma uma restrição e ela não sabe. Você está falando, eu estou pensando no tema da nossa próxima conversa. Que a gente tem clientes, né, que colocam o cartão lá na nossa mão e fala, faz aí, se vira aí. A gente, graças a Deus, está aqui no mercado já faz, sei lá, quantos anos? Um monte, né? Tem mais de 15. Pera lá, 2000 e... Faz a conta aí, Leandro. 2009? 15 anos, 16 anos. 16. Vai para 17. Estamos para 17 anos, né? Esse cliente está com a gente desde o começo. Mas é comum a pessoa que contrata o gestor, como é um assunto complexo, ele nem quer entender tudo. Ele contratou você para aliviar a cabeça dele, né? Mas por isso que é tão importante. Você vai contratar um gestor, vê muito bem quem você está contratando. Se você pode, de fato, confiar naquela pessoa. Né? Então, a confiança. Então, pensando nisso, eu estava pensando no próximo tema, a gente falar sobre problemas com gestores de tráfego. Ai, meu São Longuinho. Pode ser.
A gente pode falar alguma coisa. Nossa, vai ser um podcast de 3 horas. Vai, então vai ter algumas coisinhas que a gente pode comentar aí que vai alertar muito as pessoas. Sim, pra você escolher um gestor também. Desde o fato do cara falar assim, vamos tirar foto, colocar no Google que vai vender. Não. São todas coisas que os nossos clientes trouxeram pra gente. Claro, tem coisa que a gente ficou sabendo de outras formas, mas muitos são os nossos clientes. Não, mas eu achei isso, mas peraí, eu nunca vi a minha BM, onde é que ela tá? Então, vai render. Vai render. Bom, Thalita, tá bom demais, a gente já conversou bastante hoje, já trouxe bastante informação. Mais uma vez, se você quiser saber mais sobre o tráfego, se quiser marcar uma reunião estratégica com a gente, ou eu ou a Thalita, você escolhe, eu sou mais bonito, claro, ou a Thalita também, né, enfim. Marca com a gente uma reunião estratégica pra gente falar, pra gente ver sobre o seu nicho, ver a possibilidade de anúncio. Se você quer fazer Google, YouTube, a gente pode sentar e te aconselhar. Olha, no momento que você está, você pode fazer Meta. No momento que você está agora, você pode fazer os dois, Meta e Google, ou YouTube, ou só no Meta. A gente senta, conversa, marca uma reunião estratégica e a gente vai apresentar as possibilidades, né? Para estar vendo o que você pode fazer de anúncio no teu nicho. Ok? Dúvidas, o WhatsApp está aqui, pode entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer te atender, você aqui de Votuporanga e região. Beleza? Thalita, foi muito bom conversar sobre isso, mas eu acho que esse vai ser o próximo tema mesmo. Não, vai ser muito... Problema com os gestores. Vai ter muita coisa para alertar o pessoal também. Não é querer meter o pau em ninguém, não. É alertar. Alertar é pra você chegar e perguntar pro cara, você sabe o que é isso? Você entende disso aqui? Você já viu falar disso? É isso. Antes de contratar, é importante você ter pelo menos uns parâmetros que não vão te garantir, mas vão te nortear para um caminho mais seguro. Sim. E não chegar e contratar o primeiro que aparece. Isso é bom porque fortalece o nome de uma pessoa que mexe com marketing digital, que mexe com gestão de tráfego, né? Porque tem muita gente hoje. Eu sou gestor. Querido, peraí, calma. O que você sabe fazer? Só sei fazer campanha. Cara, fazer campanha é fácil. É coisa mais... Quer que eu ensine a fazer uma campanha? É simples. É muito simples. É pôr ali, escolher, tal, põe o valor. Para quem não quer, região, tal. Bora! Agora. E as IAs hoje, né, estão facilitando muito. Mas as IAs precisam de revisão. Entende? Agora, quando você tem uma pessoa pensante atrás... Peraí, essa decisão... Porque, veja bem, assunto acaba e é uma fé. O Google sempre dá uma notificação. Se você fizer isso, vai ter tal coisa. Então, se o cara falar aplicar... Será que o Google está puxando pro teu lado? Será que ele está mesmo querendo que... Claro, ele quer que você continue anunciando. Sim, mas será que ele entendeu com profundidade o seu negócio para de fato fazer o que é melhor para ele? É isso aí. Porque ele quer que você ganhe dinheiro, porque ele quer que você continue investindo dinheiro ali. Justamente. Obviamente. Mas, por exemplo, um cliente nosso que vende... Thalita, esse é o próximo assunto. Rapidinho. Ele vende brete. A IA... Eu falei assim, trocaram o fundo com a IA do Face. Colocou o brete dentro de uma sala. Eu falei, mas quem vai comprar um brete de boi para pôr dentro de uma sala? Então, assim, a IA ainda precisa de você ter uma supervisão ali, porque não é tudo correto e tudo certinho. Mas né? Esse é um assunto para outro programa. IAs é um outro assunto muito legal. Coisa do gestor aí que vai ser interessante a gente falar a respeito. Sim. Tá? Obrigado. Obrigada. Foi muito bom conversar contigo aqui, trazer essas informações aqui pro pessoal. Dúvidas, tá o WhatsApp, conversa com a gente, troca uma ideia, vamos sentar e conversar, tá bom? Se não, manda bala aí. Pega a política do Google, política do Facebook, WhatsApp e estuda. Tem bastante coisa lá que você vai gostar de ler. Bastante. Tem tudo. Tem tudo lá. Leia, que você vai gostar. Depois a gente conversa, tá? Fiquem com Deus, uma excelente semana. Até o próximo encontro nosso aqui, toda terça-feira às 8 da noite, tá? Vai ter um assunto novo, com uma pessoa nova, um entrevistado novo, com informações relevantes. Eu sempre falo o seguinte, o cara que assistiu o Podmax do começo ao final, ele sai diferente. Ele vai aprender alguma coisa. E essa é a nossa meta aqui, que você comece a assistir o Podmax e a hora que você terminar, você falar, puxa, aprendi bastante coisa. É isso a nossa intenção. Mas eu não vou ser uma pessoa nova quando eu voltar? Não, mas vai ser um assunto novo. Ah, tá. Você falou uma pessoa nova, eu falei, nossa... Mas é um assunto novo já tô também aqui pela segunda vez. Não, fica tranquila. Fiquem com Deus, ótima semana e
Presta atenção, lê bastante a política aí.